meu tio, meu anjo, protetor e amigo. Olá, Cris e galera do canal Conhecendo o Sobrenatural. Meu nome é Simara e o relato que exporei inicia-se no ano de 1960. Já explico que todos os nomes mencionados são fictícios. Fique tranquila para mencioná-los. Minha avó, que vou chamar de Dorinha, era a caçula de uma família de 14 irmãs. Quando criança, caiu numa caeira, fogueira coberta com terra que, após totalmente queimada, resulta no carvão vegetal. E teve a face esquerda queimada de tal maneira que ficou desfigurada. Por conta disso, nunca nenhum homem havia se interessado por ela. Por isso, ela enterrou seus sonhos de ter um lar e dedicou-se a cuidar dos meus bisavós. Viu todas as suas irmãs casando e construindo sua própria família, mas ela estava resignada à solidão. Com 40 anos e já era órfã de mãe, vó Dorinha continuava firme no seu propósito de cuidar do meu avô e proporcionar a ele a dignidade até o último momento. Era uma filha paciente, carinhosa, decente, trabalhadora e obediente ao pai. Ele, com 78 anos, sentia que não teria muito tempo de vida e se preocupava em deixá-la sozinha, sem ninguém para cuidar dela, como ela fazia com ele. Por isso, decidiu conversar com um afilhado viúvo, chamado Gilmar. Este era 12 anos mais velho que minha avó. Chegou a ser casado 2 vezes e foi pai de 7 mulheres. Mas ao se casarem, todas elas se mudaram para longe e o abandonaram. De todo modo que ele morava sozinho, era um homem trabalhador, mas vivia para a bebedeira e prostíbulos. Nem casa tinha. Suas filhas o convenceram a vender tudo o que tinha e repartir o dinheiro entre elas, que em troca cuidariam dele. Mas foram o rejeitamento de modo que ele morou na casa de todas elas e acabou parando na sarjeta. Decepcionado, humilhado, regressou ao interior, onde encontrou abrigo numa casa dos fundos de uma igreja que lhe foi cedida em troca de capina e outros cuidados com o terreno da capela. Nenhuma de suas filhas tirava ao menos tempo para visitá-lo, e ele, orgulhoso, evitava pedir algo ou favores para qualquer conhecido. Meu bisavô propôs a ele a lhe dar uma parte do terreno, algumas cabeças de cabras e galinhas, porcos e uma roça. Tudo em troca dele cortejar a minha avó. Sabia que ele não a amava, mas ainda assim o convenceu a cortejá-la e pedi-la em casamento. Nem que fosse para que a tornasse mãe de uma menina para que mais tarde poderia cuidar dela. Gilmar não estava numa condições das melhores e, por respeito ao meu bisavô, aceitou a proposta. Minha avó não sabia de nada e, ao deparar-se com o único pretendente em toda a sua vida, sentiu-se tentada, mas tinha medo do que o pai pensava dela. Meu avô sorriu e disse que por ele ela se casaria o quanto antes. Ela confiava nele e sabia que ela não o rejeitaria depois que casasse. Devido a isso, a minha avó se arriscou. Em menos de 1 ano se casou-se com Gilmar. E com apenas 2 meses de casada, descobriu que estava grávida.
o que deixou muito feliz. Contudo, não foi uma gestação fácil. Ela sentia muito mal-estar, crise de vômitos constantes, vertigem, fraqueza e até oscilação de pressão. Não conseguia segurar nada no estômago, a não ser que a comida estivesse pastosa, passada no crivo ou batida no liquidificador. Estava definhando, sentia falta de ar. Devido isso, Gilmar temeu ficar viúvo pela terceira vez e deixou suas saídas noturnas e diurnas para dedicar-se a auxiliá-la. Meu bisavô se sentiu culpado e vivia fazendo promessa a todo tipo de santo pela vida da minha avó. Com apenas 8 meses de gestação, Vodorinha entrou no trabalho de parto. A parteira veio ao seu socorro e, para a surpresa de todos, ela deu luz a trigêmeos, para o espanto e satisfação de Gilmar. Todos eram meninos e nasceram fortes e saudáveis, não apresentando qualquer tipo de complicação. Até a parteira estava surpresa e aliviada por ter dado certo. Meu avô Gilmar estava muito feliz pelo nascimento de 3 meninos. Secretamente, sempre sonhou em ser pai de um menino. E foi abençoado com 3 de uma vez só. E ainda na velhice, quando não tinha nem mais esperança de ser pai outra vez. Aquela foi também a única gestação da minha avó. Marcelo, meu pai, era o mais velho. Depois vinha o Maurício e ainda depois o tio Mariano. Meu bisavô era um homem adoentado que passava grande parte do tempo acamado. No entanto, o nascimento dos netos mudou o estilo de vida. Ele decidiu não dar tanta corda à doença e passou a ser mais ativo, chegando a aproveitar a companhia dos netos por 10 anos. Voltou a ter prazer em pescar, cavalgar, trabalhar na terra, contar histórias, adivinhações e até se tornou muito brincalhão. Fazia todos os gostos dos netos e os 3 eram muito apegados a ele. Vodorinha sempre foi uma mãe atenciosa, carinhosa e ao mesmo tempo disciplinadora. Só pegava no pé dos filhos nos estudos e comportamento respeitoso. Como esposa, era dedicada, muito companheira, tanto que vô Gilmar acabou se apaixonando por ela, mesmo com a cicatriz da queimadura do rosto, que por tanto tempo foi encarada pela Vodorinha como um empecilho para ter uma vida sentimental preenchida. O tempo passou. Meu pai, Marcelo, e os irmãos estavam com 18 anos, quando meu tio Mariano se engraçou pela filha de um fazendeiro muito rico da região. Eles se apaixonaram durante um festejo na igreja. Foi um romance rápido. Toda a família era conhecida por sua perversidade e falta de escrúpulo e atitude sanguinária. Minha avó bem que tentou afastar meu tio Mariano da garota. Porém, arrebatado pela paixão, ele não deu ouvidos. De acordo com o que meu tio Maurício e o meu pai costumam contar, meu tio Mariano teria marcado um encontro com a jovem, ou comparecido em um encontro marcado por ela. Não se sabe ao certo quem marcou com quem. O certo é que ele foi brutalmente espancado pelos capatazes do fazendeiro e, não satisfeito com a perversidade cometida, ainda o abusaram, o deixando completamente despido, agonizando na beira do rio, até que ele não resistiu e acabou falecendo. Meus avós ficaram desesperados pela demora do meu tio em voltar para casa.
uma vez que nenhum de seus filhos tinha o costume de passar a noite fora de casa ou regressar depois das 23 horas. O coração da minha avó avisava que algo muito sério havia acontecido com meu tio. Quando soube do ocorrido, meus avós ficaram chocados, revoltados e desesperados com o nível da crueldade. Na época, não temerem comentários maldosos a respeito da masculinidade do meu tio Mariano, uma vez que ele foi vítima de violência sexual praticada por não se sabe quantos psicopatas a serviço do fazendeiro. Meu avô tratou de abreviar o velório. O sepultou o quanto antes. Toda a família horrorizada só imaginava a agonia e a dor que ele passou até que deu o último suspiro. Por muitas vezes minha avó, chorando muito, chegava a comentar que já que decidiram dar cabo da sua vida, que dessem um tiro no peito, mas não o submetesse daquela crueldade. Ela comentava que meu tio era um bom filho e não era nenhum degenerado para passar por tanta violência gratuita. Por conta daquilo, minha avó viveu desgostosa e triste. Nunca esqueceu do tio Mariano, seu jeito carinhoso e brincalhão e a maneira que ele foi assassinado. A jovem que estava envolvida com ele, ao saber da barbárie cometida por seu pai e seus capatazes, tirou a vida em seu próprio quarto, se enforcando numa corda. O pai dela, ao saber da loucura que ela cometeu, ficou inconformado e desesperado. Ela era sua filha predileta, a única que era filha de sua mulher, uma vez que as outras eram de esposas falecidas e até de algumas criadas da casa. Temendo as outras perversidades fossem cometidas contra tio Maurício e o meu pai, meu avô os orientou a andarem armados e não confiarem em ninguém. Para desgosto de toda a família, nada aconteceu ao fazendeiro, que mentiu dizendo que nenhum dos homens da fazenda ou ele tinha a ver com a morte do meu tio. Vô Gilmar e vó Dorinha ainda tiveram que conviver com essa injustiça. Aos 20 anos, tio Maurício se apaixonou por uma atendente do armazém. Foi um amor intenso e desregrado, que resultou numa gravidez. Mas quando soube que ela era parente do fazendeiro que assassinou o meu tio, ele desgostou-se dela e não quis saber mais de nada. Simplesmente rompeu o compromisso, alegando que jamais construiria família com uma mulher que tinha o mesmo sangue do assassino de seu irmão. Meu avô, que tinha vontade de deixar a cidade ao saber do que aconteceu, vendeu tudo às pressas e se mandou para outro estado. Sua única tristeza foi não ter podido levar os restos mortais do meu tio Mariano com ele. Minha avó faleceu delirando, dizendo que estava vendo meu tio Mariano vestido de branco, com a mesma aparência que tinha quando partiu, a chamando para junto dele. Ela revelou que não rejeitaria o chamado do filho e que precisava abraçá-lo e recompensá-lo por tudo que ele passou antes de deixar essa vida. Vó Dorinha faleceu chorando e com expressão de felicidade. Com o tempo, tio Maurício e meu pai conheceram a Célia e a mãe de minha mãe. Ambos a pediram em casamento, construindo assim sua própria família. Tio Maurício teve 8 filhos e o meu pai teve 5, mas ambos sempre ficaram questão de deixar a memória do meu tio Mariano vivo. Eles contavam que o nosso tio era um bom irmão e que, sem dúvida,
era a melhor pessoa entre eles. Havia um quadro na casa do meu avô com toda a família reunida, meus avós, meu pai, meu tio Maurício e o tio Mariano. Segundo meu pai, aquele retrato havia sido tirado 2 dias antes do assassinato do meu tio. Meu avô, mesmo já debilitado, tinha um grande carinho por aquele quadro. Dizia que quando falecesse queria que fosse colocado em seu caixão. Assim aconteceu. Mas tanto tio Maurício quanto meu pai replicaram o quadro e tinham 2 exemplares que cuidavam com todo carinho, recordando os dias felizes de sua família. Fui criada ouvindo muitas histórias sobre o tio Mariano, tanto do meu tio Maurício como do meu pai. Se emocionava muito ao falar do irmão. Ambos tinham na sala de casa a réplica do quadro do meu avô. Tinha a mania de tocar no vidro e fazer carinho no tio Mariano, pedindo que ele continuasse protegendo a família e cuidando dos meus avós que já estavam ao seu lado. O amor pelo irmão falecido era tão grande que tanto um primo meu quanto um irmão meu tinham o nome do meu tio. Às vezes eu me pegava olhando para a foto do meu tio Mariano. Não era por ser meu tio, mas tanto ele quanto tio Maurício e o meu pai eram lindos quando garotos. Eu sonhava com o tio Mariano e por vezes sentia o cheiro de rosas e a presença dele. Até que certa vez, quando eu tinha 17 anos, a mesma idade que meu tio Mariano tinha quando morreu, decidi nadar no rio que ficava no fundo da propriedade da família. Foi quando tive cãibra nas pernas. A dor era tão forte que minhas pernas não respondiam e eu comecei a me afogar. Foi então que senti um cheiro de rosas e uma voz doce e masculina dizendo para não me preocupar e ter fé. Senti o toque até o corpo do meu tio. Ele foi me arrastando para a margem e só repetia para eu ficar calma e ter fé e manter os olhos fechados. Assim que senti ser erguida e colocada na margem, abri os olhos. Ainda tive tempo de ver as vestes brancas se desfazendo. Chorei agradecendo ao meu tio. Quando me recordo disso, ainda me emociono sentindo que vivi naquele dia. Sempre acreditei quando temos uma ligação com alguém que partiu e que protege, devemos manter o segredo a respeito dos contatos. Isso para que as pessoas não se afastem de nós. Por isso, não disse nada a ninguém, mas acendi uma vela ao meu tio e agradeci com todo o carinho e gratidão de todo o meu coração, louvando a Deus por me permitir ser socorrida por ele. Porém, o meu contato com meu tio não ficou só nisso. Em outra oportunidade, decidi fazer uma trilha com algumas amigas e amigos, no total 7 pessoas. Hamilton, um de nossos amigos, se orgulhava de dizer que conhecia a trilha como a palma da sua mão e era quem nos conduzia. Foi quando nos perdemos e o pior foi que começou a chover e o desespero tomou conta de todos nós. Algumas amigas começaram a passar mal e culpavam o Hamilton, perguntando que seria de todos nós. Foi quando senti um cheiro de rosa e avistei o tio Mariano andando poucos metros à minha frente. Não tive dúvidas que ele veio para nos resgatar, me mostrando o caminho e me ajudando a tirar daquela enrascada. Tomei as palavras e com firmeza disse que agora sabia o caminho de volta. Já fui tomando a dianteira e avisando que quisesse se salvar viesse comigo. Queria alcançar o meu tio, que eu só via por costas vestindo um branco e capuz ao caminhar rápido. Mas ele mesmo sempre estava à minha frente, mesmo sem entender
o que estava acontecendo, todos me seguiam. Foi quando comecei no caminho de volta e o meu tio foi sumindo diante dos meus olhos. A galera começou a me abraçar e gritando de felicidade e agradecendo e querendo entender o que havia acontecido. Limitei a dizer que tinha muita fé em um anjo que sempre me mostrava o caminho. Logo todos caminhavam à minha frente, enquanto, emocionada e grata, regressava chorando para casa. Procurava disfarçar diante de todos os meus amigos, mas estava muito emocionada. Num outro momento marcante, estava no ônibus voltando para casa, quando senti um cheiro de rosas e ouvi uma voz doce pedindo para eu descer do ônibus e ir mesmo caminhando para casa. Só para melhor entender, faltava 7 paradas para chegar na minha casa. Tentei relutar, mas a voz repetia que eu deveria descer. Minha bolsa estava todo o meu salário do mês e decidi obedecer. Com algum tempo que caminhava, um primo meu passou no carro e me chamou perguntando para onde eu iria. Disse que estava indo para casa e ele mandou eu subir no carro e me deu uma carona onde conversamos e sorrimos muito. Com pouco tempo que estava em casa, uma vizinha que estava no ônibus contava que 4 assaltantes entraram no ônibus e fizeram a raspa. Não sobrou um celular, uma bolsa que não foi levada. O motorista até desviou da rota para a delegacia. Alguns ficaram para fazer a ocorrência e outros, apesar de terem sido roubados, preferiram mesmo descer e ir para casa. Naquele momento senti um grande alívio e mais uma vez fiquei grata ao meu tio. Cris, este foi o meu relato. Espero que você goste. Fiz com todo carinho e resumi algumas coisas para não ficar tão cansativo.